A cultura abre o olho da população. A cultura abre o olho daqueles que são os comunicadores. E os comunicadores comunicam coisas para a população. Pode não ser uma coisa direta para muita gente, mas é uma coisa subliminar. E através de música, através de teatro, através de jornalismo, através de poesia, cinema e tal. E os ditadores, os políticos têm medo dos diabos disso. Eu, você e o Gerald Thomas temos um encontro marcado terça-feira, 9 da noite. Você não pode perder, meu caro.
nosso convidado de hoje dispensa apresentações para quem acompanha as artes cênicas do Brasil e do mundo. E mesmo quem segue o seu trabalho há décadas é sempre surpreendido. Conhecido por sua visão provocadora, seu humor ácido e a sua capacidade de destruir convenções, dogmas. Estamos falando de Gerald Thomas, autor e diretor de teatro que revolucionou e continua a movimentar o cenário teatral. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas é tão brasileiro como qualquer um de nós. Construiu uma carreira marcada pela experimentação e pela quebra de barreiras. Em suas peças, o absurdo se encontra com a crítica social e o riso. Muitas vezes se mistura com o incômodo. A sua arte cumpre o seu papel de fazer refletir sobre temas complicados de uma maneira, digamos, nada convencional. Você é a nossa convidada, o nosso convidado para um bate-papo sem frios, para o Conversa Sem Curva com Gerald Thomas. Querido Gerald, que honra recebê-lo aqui, rapaz. Depois dessa apresentação, eu já posso ir embora. Nunca fui tão bem apresentado. Maravilhoso. Querido. Esse texto é maravilhoso. Que maravilha. Eu vou colocar no meu livro, porque é no próximo livro. Maravilhosamente bem escrito. Gerald, querido, estou honrado demais em recebê-lo aqui na TVT. Sobretudo aqui no Conversa Sem Curva, você é um cara que me inspirou a ter um programa Conversa Sem Curva, sabia? Pelo amor de Deus. Você é uma das pessoas que eu sempre olhei e dizia, cara, como a conversa dessa gente me interessa, é sempre, sabe, verdadeira. E como é que eu posso te convencer que o contrário, o recíproco, é mais que verdadeiro? Porque eu te vejo há muito tempo, e estou falando sério, te vejo há muito tempo e falo, pô, esse cara é fantástico. E é mesmo, você sabe que é. Quer dizer, tanto é que eu não vou ficar provando aqui para vocês. Ora, que saco, fica esse lambeção, um cachorro lambendo o outro, mas é verdade, você sabe disso. Tanto é que a gente se conectou de uma forma profunda, e é verdade, ideologicamente, pessoalmente. Não vou mais longe que isso, não. Ô, Gerald, deixa eu te falar. Você está aqui no Brasil com algumas tarefas profissionais. Sim. Né? Mas antes da gente entrar nessas tarefas e falar da tua carreira, eu preciso te perguntar. Você acabou de chegar de Nova York, você chegou anteontem, né, de Nova York. Não, cheguei ontem. Ontem? Ontem de manhã. É isso, é isso. Ontem de boa, manhã. É isso mesmo. Bom, como é que está o clima nos Estados Unidos em relação a essa treta toda aqui? Pior não poderia estar, né? A gente tem uma peste, a pior peste possível, travestida de palhaço, que é uma maneira de tentar convencer o público de que aquela seriedade é branda, mas não é. É a mesma coisa que Hitler tentando falar um alemão quebrado, austríaco, e fazendo gestos de puppet, daquele negócio que você faz com a mão, né? Marionete. E o público respondendo, o público alemão em Munique, dizendo, o que ele está falando? A gente não está entendendo. Mas achando graça. Que, ninguém entende, mas todo mundo achando engraçado. E aquilo não pode ser sério, né? E os alemães, todos bem vestidos, né? E a Leni Riefenstahl filmando tudo aquilo, é tudo muito bonito. A Alemanha saindo, tentando sair de uma tremenda decadência, de uma pobreza absoluta, e aquela promessa de prosperidade, uma elegância. E uma outra coisa que, e agora as inversas, o público do mundo não entende é que o Hitler trivializou a língua alemã. Talvez não interesse esse programa, depois vocês cortam. Imagina! Não, o alemão se fala um para o outro, o senhor, Sie haben, o senhor tem um cigarro, isso de um alemão comum para o outro. E o Hitler fala, você tem. Então, camarada, você tem
camarada, você tem. Então, esse social, esse nacional-socialismo, que virou nacional-socialismo, ele trivializou um alemão do norte, fala com um alemão do sul. Você tem, em vez de o senhor tem. Isso pegou muito bem naquela Alemanha de 1933. Então, isso aproximou um alemão do outro. Precisou de um austríaco fazer isso, que é uma loucura. Que loucura, rapaz. E o Trump é o inverso. Ele não sabe falar inglês. It's beautiful, it's beautiful, it's beautiful, beautiful, it's wonderful. Ele só tem 3 ou 4 palavras no vocabulário inglês. É um pateta. E o público que vota nele são igualmente patetas. Então, é o pessoal, o redneck, com a carabina na mão, que não sabe porra nenhuma, que compra fake news como se fosse pipoca. Então, a gente está entregue a isso. Então, é isso. Quer dizer, o pessoal das capitais, não adianta mais ler, não adianta mais se informar. Eles odeiam quem é informado. É isso. E é isso, quer dizer, o que adianta a cultura? Você se questiona. O que adianta o avanço, a cultura, a ciência, a educação, se tudo foi parar no nível mais baixo possível? Ele destruiu, em 6 meses, ele conseguiu destruir, ou está tentando destruir, as instituições mais sagradas que estão na Constituição, o direito nosso, ele vai tentar arrastar para o fundo do poço, numa redução curta. Você perguntou, é isso. A minha opinião e a opinião de muitos. Rapaz, bom, nós passamos isso daqui por 4 anos no Brasil e aqui a gente conseguiu, né, pelo menos tornar o cidadão daqui, que eu também concordo muito contigo, sabe, Gerald? Essa, para mim, é a mesma veia que pega esses caras aí, desde o Mussolini, do Hitler, aqui com o Bolsonaro e o próprio Trump, e o Milei, é a mesma coisa. Para mim é o mesmo time. E eu chamo isso de fascismo já há muito tempo. Eu lembro quando eu comecei a falar isso, as pessoas falavam, que isso, Ernesto? Eu falei, bom, pois é, tem notícia de jornais alemães que dizia, não, ele é um fanfarrão, né? O Hitler é um fanfarrão, a Constituição, as instituições vão segurá-lo, não foi isso que aconteceu. Não, Aqui a gente conseguiu, né, tornar o Bolsonaro inelegível, e agora ele está aí prestes, já está praticamente preso, né? E diferentemente dos Estados Unidos, e por isso que o segundo mandato, segundo, né, os especialistas, talvez seja mais violento, né, contra as instituições e a própria democracia americana. Bom, Deus salve a América e o resto do mundo. Tem uma coisa curiosa, assim, a gente tenta encontrar paralelos na história, mas não existem paralelos na história. Não existem, o raio não bate 2 vezes no mesmo lugar, o bate, mas não é o mesmo efeito. Mas não existem o efeito Mussolini, que é o fascismo, origina lá. Não existe esse tipo de fascismo do Duce, não existe, de novo. Aquilo foi um evento entrópico de uma vez só e contou com aquele tipo de público também imbecil, também iliterado, analfabeto, de uma vez só. Não haverá aquilo de novo, haverá outro tipo de coisa. O Terceiro Reich, que contou com a pureza de uma raça, inventou-se um tipo de raça, eliminou-se 11 milhões de pessoas, das quais 6 milhões de judeus, mas também negros e também ciganos e também aleijados, gays e tudo. Então, esse tipo de eliminação étnica é uma coisa, talvez uma vez na vida, mas o Pol Pot fez a mesma coisa, Enver Hoxha fez isso. Quer dizer... Netanyahu agora. Netanyahu está fazendo isso exatamente a mesma coisa. E o genocida mor, um judeu está fazendo isso, os pais dele provavelmente passaram por isso. É incabível que Israel esteja... É incabível. O meu sangue sobe, porque os meus pais, quer dizer, minha mãe,
Minha mãe era judia. Se minha mãe tivesse viva, ela já teria morrido de desgosto. Israel agora está sendo um país genocida, genocida. Bom, vamos mudar o rumo dessa prosa, porque eu chamei aqui pra gente... Mas ainda dentro dessa prosa, Gerald, você é um dos autores e diretores, um artista que bebe muito da fonte genuína que é a vida, que é o que acontece. E você, de uma forma muito impecável, cirúrgica. Eu acabei de assistir uma peça escrita por ti aqui, O Traidor, com Marco Nanini, adorei. E você, me parece que você tem uma fonte agora com esse conflito gigante que a gente vive, que o mundo vive, né? Essa fotografia, né, dessa quadra da história é muito grande, é uma fonte muito grande para você. A minha pergunta é uma fonte de água amarga, dolorida. Né? Como é que você pessoalmente lida com isso? Nunca foi diferente. Não, a história é assim. A história é horrível. É horrível. É cruel, é horrível. Eu hoje vou escrever um capítulo sobre as Inquisições. Você bota as pessoas na fogueira. Ou é religião, ou é uma coisa, ou é a outra. Perseguição sempre vai ter, um tipo de moral em cima da outra, um tipo de verdade come a outra. Cão come cão, tubarão come peixe, o peixe come o outro. Não tem paz, não existe. Eu não acredito. Infelizmente, eu não acredito. Eu acredito que existem eras, tempos, mas que a coisa flutua temporariamente. Infelizmente, eu adoraria acreditar numa coisa paradisíaca, vamos dizer assim. Eu acredito que existe uma coisa moderada, melhor do que a outra. Eu acho que isso é possível. Isso é possível. Se existir um denominador comum chamado justiça social. E eu, como trabalhei na Anistia Internacional durante 8 anos, depois 2 anos, o Tribunal Bertrand Russell, e depois disso, na Liga Internacional da Liberação dos Povos, do senador Lélio Basso, em Roma, ou seja, 10 anos dedicados à justiça política e social, em Londres e em Roma, eu tenho um know-how sobre justiça social e que isso é plausível se você ficar segurando uma corda aqui e essa corda vai romper, aí você segura a outra aqui. Mas é um exercício constante que a ONU não dá conta, a Unesco não dá conta, a Cruz Vermelha não dá conta. As instituições, como elas existem agora, não dão conta. A corrupção é enorme. Os governos não são críveis. O oportunismo é gigantesco. A pirâmide não é mais o que ela já foi. A democracia não é o que... O sonho democrático tem que também ser reformulado. Qual é o conceito de democracia? Qual é o conceito? Exatamente, qual é o conceito? Mas tem que vir da base. Tem que se discutir lá de baixo. Não adianta ficar aqui em cima, no topo da pirâmide, discutindo. Não é uma mesa mais de 6 pessoas, gente. É o seguinte, vamos lá, cafezinho para todo mundo e tal. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ter chefia. Não pode. Não é o cacique com seus 6 asseclas. Tem que ser uma revolução lá de baixo. E podem me chamar do que quiser, entendeu? Mas eu volto aos grandes líderes. Pode dar um nome que tá. Eu acho que Martin Luther King, Nelson Mandela, Che Guevara, eu acho que os grandes líderes. Jesus Cristo. Jesus, mas claro,
sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Gerald, E Marx, Karl Marx, um ideólogo, um grande ideólogo, não pode ser deixado para trás. Bom, aqui no Brasil, e você acompanhou lá de Nova York, durante os 4 anos do governo anterior, a gente teve, assim, os artistas foram o alvo número 1. Ele, antes disso, já construía uma narrativa dessa discussão, desse mito da Lei Rouanet e etc. E era uma estratégia justamente para nos emparedar. Fechou o Ministério da Cultura, colocou a Regina Duarte. Desculpa rir, mas Desculpa te lembrar disso. Só rindo. Bom, Não, colocou antes disso, colocou um cara sim, chamado Alvim. Roberto Alvim. Roberto Alvim, que fez o discurso de Goebbels. Goebbels, meu Deus. Quer dizer, tinha pulado. isso é uma das coisas mais desesperadoras. Sim. Quer dizer, aí você quebra qualquer tipo de... Eu não sei nem o que dizer, porque a Regina, coitada, essa é uma pobre coitada. Agora, o cara falar em Goebbels, se vestir de Goebbels, botar o retrato do Goebbels atrás, não, aí, quer dizer, isso aí é para levar... É isso. Agora, a minha pergunta é, por que, na tua avaliação, esse setor é tão, né, prioritário na desconstrução, nessa visão da extrema-direita? A cultura abre o olho da população. A cultura abre o olho daqueles que são os comunicadores. E os comunicadores comunicam coisas para a população. Pode não ser uma coisa direta para muita gente, mas é uma coisa subliminar. E através de música, através de teatro, através de jornalismo, através de poesia, cinema e tal. E os ditadores, os políticos têm medo dos diabos disso. A primeira coisa que a ditadura militar da década de, sei lá, o ato institucional número 5, em 68, 69, que cancelou tudo, Costa e Silva, foi o quê? Chico Buarque, Caetano, Gil e tal. As pessoas tiveram medo das mensagens que podiam transmitir esses caras através da poesia e tal. Afasta de mim esse cálice. Essas coisas, eles têm medo do poeta, têm medo da mensagem, da beleza que uma mensagem pode ter. Porque eles não têm a capacidade intelectual de discutir com o poeta. Quem é que tem? Ninguém tem. Esses caras não têm. Eles sabem ser militares, são rígidos, eles são bíceps e tríceps, mas mais do que isso eles não sabem. Metralhador eles conhecem, mas eles não conhecem a poesia. Então não adianta, quer dizer, cancela, fecha, prende, tortura, né, choque elétrico. Mas, fora isso, a única coisa que eles sabem fazer é atacar os intelectuais e transformá-los em presos políticos ou desaparecidos, como é o caso do teu pai e do pai do Marcelo Rubens Paiva e tantos outros pais, do Stuart Edgar Rangel eu posso aqui citar todos eles. Enfim, que eu tratei desse assunto da anistia. É a cara de todos os... Você sabe quantos presos políticos teve o Brasil, ou o Chile, ou a Argentina? Eu sei o número, não preciso aqui recitar, mas a Grécia, todas as ditaduras militares atacam em primeiro plano que na opinião deles são os primeiros. É o creme do leite é a cultura. É isso. É a cultura. Bom, e eu particularmente, obviamente na perspectiva deles, eu acho que eles têm razão, porque as tuas peças, os teus textos, eles são provocativos e eu digo, o cara precisa ir 50 vezes ao teatro? Não,
Ele pode uma vez assistir uma peça tua e vira uma chave. Virou a chave, acabou. Ninguém vai mais colocá-lo, né, naquele lugar que ele estava. Bom, você teve, né, você tem uma carreira e teve momentos de muita tensão por conta da tua personalidade, por conta de você enxergar, né, a forma que você enxerga o mundo e o seu papel e etc. O ponto alto desse conflito, né, com a sociedade, né, na tua avaliação, qual foi, Gerald? A lanterna, quando é que ela acendeu? Muito cedo. A educação que eu recebi dos meus pais, campo de concentração, morte em massa, injustiça social, o discurso de Martin Luther King, I had a dream. Eu morava no Tennessee, na época, a marcha de 1 milhão de Selma, Alabama, para Washington. Aquilo, para mim, foi tudo. I had a dream. Aquilo, para mim, foi tudo. Virou a chave. Virou. Aquilo virou. E a morte de Kennedy em 1973. Foi meus pais se jogaram no chão. Meus pais se jogaram no chão. Chorando. Eu tinha que entender. 1963. 63, eu tinha 9 anos. Eu tinha que entender por que aquilo estava acontecendo. Eu nunca vi meu pai e minha mãe. Meu pai era comunista. E meu pai jurou, ele foi para a rua e jurou em 64, no Brasil, na Prudente de Moraes, na General São Martinho, no Leblon, que ele estava vendo um tanque. Minha mãe fechou todas as cortinas e a gente estava pronto para fugir, mas fugir para onde? O Brasil já era um lugar onde... Já estava em fuga. Já estava em fuga. Tudo envolto em plástico. Plástico era muito caro naquela época, mas já estava tudo embrulhado em tudo que é lugar. A minha vida era fuga, em tudo que é lugar. Agora, com 16, 17 anos, em Londres, eu sentei na biblioteca do Museu Britânico, onde Karl Marx escreveu Das Kapital, diga-se de passagem, e eu li tudo, de Rimbaud até a carta de Pero Vaz de Caminha, que está lá, tudo. Arthur Koestler e tudo que você pode ler em todos os idiomas, e li 5 livros abertos ao mesmo tempo, li. Durante 5 anos eu não fiz nada, além de fazer isso, provar café, ou dirigir ambulância e ler durante 5 ou 6 horas seguidas. Eu saía comer um sanduíche de queijo com tomate nos italianos ali e voltava. E li. Li. A ponto de achar que eu podia discutir com famosos diretores de teatro, como Peter Brook, que eu sei bem mais do que ele, sobre teatro. Claro que não, mas os atores iam me perguntar, eu me escondia na plateia ali, no escuro, eles, você acha que eu estou bem? Não, acho que você está péssimo, faz assim, faz assim. Ele ia fazer assim, o Peter Brook falou, mas você está muito bem agora. Ele olhava para mim assim. Eu falei, pô, eu estou acertando em alguma coisa. Que pirralho de merda que eu era, que loucura. Que legal. E eu comecei aqui em São Paulo a visitar os ensaios do Vitor Garcia, do Balcão, da Ruth Escobar. 14 anos. Escola. O Ney Latorraca, se lembra de mim, Sérgio Mamberti, os atores. E aquele, quer dizer, pirralho não, porque meu cabelo era desse tamanho. Eu passava por adulto. Era um penetra, enfim. Sempre teatro, sempre teatro. Bom, e você sai, passa por aí, depois você dirige grandes monstros. Eu queria que você passasse uma listinha básica. Você não gosta de dar carteirada, mas eu gosto que você... Né? Você todo... não, tal, não sei o quê, mas vamos lá. Falei do Nanini, por exemplo. Não, mas dos brasileiros, não, mas o Samuel Beckett... O Beckett me dá autorização para começar a trabalhar nas prosas dele, que não são encenáveis. Eu falei, cara, que loucura. Então eu tenho uma prosa na mão
vou fazer disso uma coisa estrondosa e escandalosa. Quando eu estreio uma prosa chamada All Strange Away, tinha 99 críticos do mundo inteiro na plateia, 99 da Coreia. Bom, a dona do teatro, que me deu a vida no teatro oficialmente, chamada Ellen Stewart, uma negra linda, índia negra, dona do Teatro La Mama, falou, nunca tivemos 99 Críticos. nem dos Estados Unidos. 99 críticos, explodiu. A peça foi comprada para Broadway. E aí, depois disso, foi Julian Beck, do Living Theatre, e inúmeras peças. E Sérgio Brito me trouxe para o Brasil, e aí foi Fernando Montenegro e tudo que você pode imaginar. Você casou com a Fernandinha, né? Casei. Como é que era ter a Fernanda de sogra? Para não falar do casamento, né? Falar da sogra. Foi a coisa mais fantástica. Até hoje ela é minha sogra. Minha ex-sogra. Isso é maravilhoso. Quando você tem uma sogra, continua sendo sogra. Minha ex-sogra. Mas maravilha. a gente se comunica com muito de 3, 4, 5 em 5 dias. Que legal. A gente fala e tal. Não é o caso com a ex-mulher. Vamos deixar esse capítulo para lá. Mas... Eu acabei de assistir Vitória, o filme que ela fez. Já, né, segundo as previsões, ela parece que é o último tal. E eu fiquei. Não é não. Tem mais um por aí. Encantado de Herói. Eu falei, como essa mulher é poderosa, gente do céu, cara. Ela é fantástica. Ela tem uma magia que eu acho que ninguém tem no mundo e ninguém terá novamente em muito tempo. Muito tempo. Ela é magnética. E isso não se ensina, isso não decalca em ninguém, isso não se explica. Magnetismo. É uma coisa que eu nem percebi nos ensaios, eu só conseguia rir e ela ria junto comigo e o resto do elenco ficava, pô, mas que saco, gente, pô, mas que é isso? Eles saíam e falaram, vocês podem dar uma caminhada? Tal. E quando a gente rodou o mundo com a peça Flash and Crash Days, o público do mundo inteiro ficou contaminado por essa mulher. A gente estreou Fora do Brasil no Lincoln Center, em Nova York. E o público magnetizado, e o New York Times e todos os jornais só queriam falar com ela, dela. Quer dizer, eu já tinha matéria de capa com peças anteriores, Bete Coelho e tal, mas era focado nela. E o resto, e aí rodamos o mundo com espetáculo e ela também tira de letra. Oh, meu filho, não tem, com a perna quebrada, com o olho quebrado. Ela fazia de qualquer jeito, ela não desistia de fazer. E ela é devota ao teatro, é rato de teatro. É uma pessoa magnética, eu só posso dizer isso. Podemos falar que é atriz, ou dentro do, né, atriz ou ator mais interessante que você dirigiu? Mas não tem dúvida, mas é assim, não, isso é pouco que você está falando. Quem você já dirigiu? Só para a gente ter o público ter uma... É melhor dizer que eu não dirigi. Todos. Ney, Nanini, Fagundes, Sérgio Brito, Ítalo, Rubens Correia, os que eu formei, Camila Morgado, fora os que Reinaldo você dirigiu Giannichini, música, né? A Gal, por exemplo, show da Gal. A Gal, os peitos, eu dirigi a Gal e os peitos. Aquilo foi obra tua. Foi. Que maravilha. Fabiana Gugli, 19 anos comigo. A Bete Coelho. Bete Coelho, Bete Coelho. É tanta gente. Sim. Vera Holtz, a Bete Goulart ficou comigo um tempo. Muita gente. Oswaldo Barreto. E a Fernandona? Bom, Fernanda Torres. A Fernanda também, Torres, né? Claro. Fez 4 peças comigo. É porque eu falo Flash and Crash, mas depois ela fez O Império das Meias Verdades, e Um Glauber, e o Dom Juan,
E fez o figurino de outras peças. Na Europa, ela fez figurino de peças. Porque eu fiz 20 óperas na Europa, quer dizer, ópera, com elencos incríveis, quer dizer, Tristão e Isolda. Só o Tristão e Isolda foram 3 diferentes Tristão e Isoldas. Então, ontem morreu a Preta, e a Preta me defendeu no escândalo da bunda do Municipal. Conta essa história da bunda para a gente relembrar, por favor. Já que você tocou, eu não ia tocar no assunto, mas já que você tocou no assunto... Não tenho problema nenhum com isso. Eu fui preso por causa da bunda, porque tinha uma torcida organizada dos fascistas, nazistas, associados ao Richard Wagner, que era um antissemita, né, claro. Mas eu não tenho problema nenhum, porque eu adoro a música dele. E dirigi O Navio Fantasma, Tristão e Isolda e uma outra, são tantas óperas, enfim. E como era meu terceiro Tristão e Isolda, e esse no Brasil, e eu botei o Sigmund Freud no papel de Sigmund Freud, enfim, e o Elixir do Amor, que nada mais é do que uma droga, é uma droga que entorpece o Tristão e ele cai de amores pela Isolda. Eu botei cocaína no Rio de Janeiro. E então o cara cheira e o Marcinho VP estava em plena fama no Rio. Eu botei Marcinho VP e tal. E o público odiou aquela analogia. Mas ópera é sobre o que está acontecendo ali naquela hora. Não adianta colocar as pessoas de lunga e coroas e tal. Que rei, nada de rei. Eu contemporizo as coisas, não adianta. E o público tradicional veio da Alemanha, da Áustria, comprou ingresso adiantadamente, vieram vaiar. E o Coppola estava filmando na plateia. E o Denzel Washington estava na plateia. E eles, e a Fernanda Montenegro e todo mundo, os amigos, estavam na plateia, ali no meio. E eles vieram no camarim e falaram: mas por que você fez aquilo, meu filho? Eu falei: porque vaiaram. Ninguém te vaiou. Porque quem está no meio da plateia não ouve o que as primeiras filas fazem. Mas quem está ali no palco ouve. E ouve as frases. E as frases eram: pequeno judeu, volta para o campo. Kleiner Jude, zurück zum Lager. Little Jew boy, go back to the camp. E nessas 3 línguas, torcida organizada do Richard Wagner Forum. Aí o que você fez? Abaixei a calça. O problema... E mostrou a bunda. Mostrei a bunda. O fotógrafo da Caras, comprou um apartamento com essas fotos. Eu perdi $22 mil com o processo. Saí algemado e assim foi. Agora, e só podia entrar no Brasil de algemas durante 1 ano. Para depor lá na 14ª... Cara, que proporção que tomou isso, eu tinha que pagar passagem para vir, depor, tal. É realmente uma loucura num país onde a bunda é a postal do Rio de Janeiro. Eu ainda falava para o juiz: então prende a Marquês de Sapucaí, prende a Praia do Júnior, prende a Praia de Ipanema inteira. E eu publiquei isso ontem porque quem me defendeu foi a Preta Gil. Por causa da foto dela nua na revista. E ela morreu ontem, enfim. É trágico tudo isso, mas isso tudo foi em 2003. Num palco você não tem ato obsceno num palco. Como isso? Se eu tivesse no meio da rua... Agora, também tem uma coisa. A orquestra estava bem aqui embaixo de mim. Eles viram mais do que só a bunda. Depois eu... Fui no camarim pedir desculpas. Gerald, vamos lá. Podemos falar do trabalho que a gente... Sim, claro. Então, manda ver. Quem é a tua próxima? Eu recebi um telefonema muito legal do Luciano Borges, que é o produtor da Daniele Vinitz. E Daniele Vinitz. Opa, alô, epa. E eu estava para dirigir outra peça que vai ficar para o final do ano, aqui em São Paulo. Então, antes vai ser essa peça, que eu estou no meio de escrever, chamada Procurando Seres Inteligentes no Universo. Maravilha. Eu ainda vou mudar o título. Que maravilha. Estou mudando o título.
Que maravilha. Você estará... Mas você vai acorrentado para o Rio ver a estreia. Você acha que eu vou perder Copacabana Palace? Não vai. A estreia da peça, mas não perco Não, de jeito mas você nenhum. vai ver ensaio também, porque... você vem ver ensaio aqui em São Paulo, hein? Porque a gente fica 3 semanas aqui. Sim. Data prevista para a estreia? Não, 26 de setembro. 26 de setembro, já está marcado. Está marcadinho. Ensaiar, correr e pimba. Isso aqui é terrível, né? É corrida contra o tempo. Sempre tem essa corrida contra o tempo. Eu tenho uma reunião de produção agora com som, não sei, com luz, e todas essas partes têm que se juntar. E é sempre a primeira vez. Mas você faz isso com maestria, né? Não, eu fui agora assistir a peça que você escreveu e dirigiu do Marco Nanini, O Traidor, eu e a Ângela, minha companheira que você conhece, e ela começou a peça, ela falou assim, é a assinatura do Gerald, uma luz espetacular, e ela foi me explicando porque ela é da arte cênica, e ela começou a me explicar, eu falei, cara, é impressionante, Gerald, a gente sente a tua presença mesmo você não estando ali. É impressionante, cara, impressionante. Legal. Muito bem, ficamos todos no teatro aplaudindo de pé, que maravilha, cara. E depois ainda tive ali uma prosa com o Nanini. Querido, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Como é que funciona esse processo? Você está lá em Nova York, né? E aí você recebe uma ligação de um produtor, de uma determinada atriz, no caso da Dani, e assim deve ser com outros, né? Como é que é o teu processo de seleção disso? É interessante essa pergunta, porque eu não conheço ela. Até agora, eu estou sentado aqui e ela não... Eu vou conhecer ela agora. Agora vou sair daqui, vou vê-la pessoalmente. Vocês ainda não se conheceram? Não, só pelo Zoom. Tá. Falando pelo Zoom. Tá. Uma simpatia de pessoa, uma loucura. Você me falou mais sobre ela do que qualquer outra pessoa ontem à noite. Então é incrível isso, porque ninguém me falou mais do que você sobre ela. Agora vou finalmente conhecê-la. Então, esse mistério faz parte da coisa. É sobre isso. Esse mistério, então o produtor deliberadamente não falou nada. Ele vai descobrir, ele vai descobrir, vai descobrir. E eu tenho que descobrir. Eu tenho que descobrir. Então, é assim que vai ser. Quer dizer, eu já estou escrevendo, achando que ela é aquilo. E ela dizendo publicamente, ele vai me levar para um canto onde eu nunca estive e eu quero isso. Bom, então, a liberdade total, né? Que maravilha, cara. Esse é o cenário ideal para se criar dentro da tua percepção, é isso, né? Bom, ela quer uma virada total na vida dela. E com isso eu sei trabalhar. Porque foi assim com a Gal, foi assim com a Fernanda, foi assim com o Nani, foi assim. O ator que está... Eu não consigo trabalhar com um ator que não me dá essa liberdade. Eu não consigo. E é engraçado que você sabe que eu lembro do Nanini te cobrando num programa de TV. Jô Soares. Foi no Jô? Eu não me lembro, mas eu lembro dele cobrando e eu falei, pô, o cara tá cobrando dinheiro para escrever uma promessa que você tinha feito. Isso faz muito tempo já. E quando eu vi O Traidor, eu falei, é sobre isso que o Nanini falava. O povo te solicita. Agora você fica prometendo... Ou não? Porque o Nanini falou, não, você falou que ia fazer e agora você como é que funciona esse processo? Eu fiz uma peça que deu muito, o Circo de Rins e Fígados anterior, foi um escândalo de sucesso. E aí a gente concordou em fazer um filme. Era um filme? Era um filme, o Copy Router. Mas eu não escrevi o filme. Eu realmente falei. E aí vai o filme. Não, calma, me dá um tempo. Só que eu fui ficando ocupado com outras coisas. Mas ele também, né? Calma, não é só eu. Sim. E a Grande Família, e não sei o que tal. Né? E os caminhos foram, né? E de repente, eu não sei como O Traidor surgiu. Eu realmente não me lembro. Não lembro. De repente,
Ó, O Traidor, que eu demorei 2 anos escrevendo, 2 anos. Traidor, traidor, traidor. Ah, tem o Traidor, está aqui. Belíssimo. Eu não sei como, eu não me lembro como. De repente, Traidor. E, de repente, Traidor, está no palco. Eu acho que eu deleto da cabeça as Para caber mais, né? Senão, como é que vai fazer? Você sabe que eu realmente não sei. Eu não sei como foi. Não sei como foi. Quem falou com quem? Você tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Deve ter sido. Eu tenho uns rabiscos e tal. Deve ter sido assim, né? Mas eu não sei. Geraldo, você já fez muita coisa, você é um cara na tua área consagrado, podemos falar assim, sem bajulação nenhuma, até porque eu não tenho vocação para isso. Mas você é um cara consagrado, podemos falar assim, como diretor, como autor. O que mais você gostaria de fazer? Mas eu não me vejo como uma pessoa consagrada. Essa palavra não existe. Eu sou uma pessoa insatisfeita, profundamente insatisfeito. Para mim, eu sou um bosta. Sério. Eu estou procurando coisas, porque, claro, eu vivo o teatro, mas para mim a vida é política. E se eu vejo uma coisa injusta no meio da rua, está tudo fodido. Está tudo fodido, entendeu? Se eu vejo uma coisa injusta, se eu vejo um mendigo, se eu vejo um ato de violência, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, tem que lutar por alguma coisa. É luta. Injustiça tem que ser curada com alguma luta, com alguma posição política. Geraldo, você sabe que política. É tão importante isso que você está falando, porque num mundo que a gente vive com tantas contradições humanas, com os valores, mesmo dentro, né, dos nossos irmãos e irmãs artistas, né, essa coisa da celebridade, não vale da nada. grana. Não vale nada. É tão significativo ouvir isso de você, não porque de vale verdade... Nada. Não vale a celebridade, autocelebração, não vale nada. Se você não faz tudo que você puder pela humanidade, é melhor você se jogar pela janela, cara. Porque o espelho é só merda, só bobagem, só bobagem. Você pode até fazer piada com você mesmo, mas é só isso, humor. Porque se você levar isso a sério, não mesmo. Muito bem. Bom, você volta para Nova York, que lá é a tua casa, né? Residência fixa, você chega ao Brasil agora, fica alguns... Meses. 2 peças, uma seguida da outra. Tá. O que você espera encontrar quando eu pisar na América do Norte novamente? Se eu falar, eu sou assassinado. Não se pode falar. Eu não devia ter te provocado. Não, mas você sabe muito bem o que eu estou pensando. Sim. Mas sabe o que é mais importante do que o que eu penso? É que eu gostaria de motivar a população a fazer... Cadê o Black Lives Matter? Cadê o Me Too Movement? Cadê o movimento? Onde estão os movimentos que já marcharam e que não marcham mais? Eu queria saber onde está isso. Eu já marchei junto com esses movimentos todos, está todo mundo calado, eu não estou entendendo. Você sabe que na pandemia, uma das coisas que mais me assustou foi a omissão de muita gente, que simplesmente falou, não, eu não vou arriscar o meu prestígio, o meu público com isso. Muitos artistas fizeram isso. Sério? É porque você é de um outro lugar. Na passeata dos 100 mil, ali de 60 e pouco. Todo mundo ali, como assim? É muito triste falta de isso, sabe? Falta de cultura. E eu, de verdade, assim, você... posso citar alguns aqui. Você é a Fernandinha Abreu, ex-Blitz, sim, claro, garota Abreu, sim. Sangue Bom, o Nando Reis, eu vou ser injusto aqui, mas o Zé Cabaleiro, o Chico César, esse pessoal já é ótimo.
Mas, cara, me assustou demais a quantidade de celebridades ou pessoas consagradas com seu ofício, né, que resolveram não se manifestar e depois timidamente começaram a se manifestar. Para mim, eu queria te perguntar isso porque eu realmente te considero um artista consagrado e eu acho importante ouvir isso de você. Como é que você vê? Você também enxerga como uma contradição humana, Geraldo? Me incomodou demais isso, assim, pessoas que inclusive eu admirava. Eu falei, cara, não é possível. Eu não sei se em primeiro lugar, eu estou chocado com essa notícia. É chocante, né? Chocante. É chocante não colocar o teu empenho físico aonde está a tua ideologia. Agora, se isso é uma coisa do medo, da pancadaria possível, uma coisa... Porque, sim, era muito violento, né? Quem se manifestou no começo foi, né, agredido de forma, né, digitalmente, mas de forma muito contundente. Aham. Mas a gente estava numa situação que a gente não sabia nem se ia ter mundo. Mas quando isso? No meio da pandemia, a gente não no meio da sabia, a gente não sabia o que ia acontecer. Aham. Lá nos Estados Unidos, o Trump ele começou com uma postura e daqui a pouco ele deu marcha ré. Aqui não, Geraldo. Aqui o mequetrefe do indivíduo que dirigia esse país, você acompanhou, evidentemente, Sim, sim. o cara ria das pessoas agonizando por falta de Mas deixa eu só dizer uma coisa. O Trump falou para as pessoas injetarem Clorox. Quer dizer, cloro. Agora, me desculpa, eu não sei quem é mais cruel. Com o Dr. Fauci do lado. O cara diz para você injetar... Você sabe o que isso quer dizer para as pessoas que não têm informação nenhuma, ligam a televisão e o cara diz para você injetar Clorox, que é cloro, quer dizer... Cai duro, né? Água sanitária. Uhum. O que está na cabeça? O que acontece com os fazendeiros de Idaho e de Wisconsin quando ouvem que não tem uma contabilidade de quem fez isso e morreu? Uhum. O que acontece quando você injeta água sanitária na veia? Vai morrer. É, claro, evidente. Quer dizer, Que nível de o crueldade. que é isso, rapaz? Que loucura é essa? Quer dizer, o cara é um Mengele, né? É isso. Diretamente através da televisão, um Mengele televisivo. E isso é uma coisa que não foi contabilizada pelo CDC, pelo Center for Disease Control. Sim. Não chegaram a essa contabilidade, porque morreram em suas cabanas, fazendas e tal, isolados. Um dia, espero que essa história seja contada ou contabilizada. Uhum. Como aqui a gente tem 700 mil mortos, pouco mais do que isso, mas o que tem de subnotificação é uma coisa absurda. Né? Ambos, eu acho, assim, o diabo e o diabo, assim, num país de 320 milhões e num país de 200 milhões. Assim, a balança fica assim. O que adianta? Um é ruim e o outro é péssimo, mas ruim e péssimo são ambos péssimos. Na Argentina vão olhar para o Milei da mesma forma e o Papadopoulos na Grécia, o Videla na Argentina e o Pinochet no Chile. Quem é pior? Esses caras são todos frutos diabólicos da raça humana. No fim dos séculos, assim, vai tudo queimar em algum lugar e alguém vai chutar essas cinzas, espero, para quinta dos infernos. Querido Geraldo, tempo de televisão você sabe melhor do que eu, sempre curto. Nós estamos já caminhando para o fim. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente aqui. Fala, cara, lutem, não desistam, rapaz. Assim, nada é mais importante, na minha opinião, nada é mais importante do que continuar lutando por uma qualidade ideológica de vida. Ideológica, que eu quero dizer, não é subir
de nível de vida. Não, isso não importa. Se tem um carro melhor, Sim. o carro pode até cair aos pedaços, mas a qualidade de vida de um país, de uma nação. No caso, eu, por acaso, tenho um passaporte americano, isso não importa. Mas eu sei o que o Trump está fazendo com esse país. Resistam, resistam, resistam. Orgulho nacional é muito importante nesse momento. Unidade e orgulho brasileiro é muito importante nesse momento. Resistam. Grande Gerald Thomas, uma honra gravar o Conversa Sem Curva contigo. Bom, a gente vai se ver muito nesse tempo que você estiver aqui. Quero assistir os ensaios, quero ver se eu aprendo um pouco. Muito obrigado, viu, camarada? Obrigado a você, cara. Assim encerramos mais uma edição muito especial do Conversa Sem Curva, que honra o nome do nosso programa. O professor e filósofo Mário Sérgio Cortella costuma dizer que momentos graves são momentos grávidos. Situações críticas são ricas em oportunidades para o crescimento, a superação e o amadurecimento pessoal e coletivo. O obscurantismo parece finalmente começar a arrefecer e apresentar um horizonte mais limpo e de retomada de uma sociedade mais próspera e equilibrada, possível com um olhar humano apoiado em senso crítico, contestador e apurado. O papel da arte é justamente desenvolver essas habilidades e, por isso, a cultura foi tão atacada na ditadura militar e no último governo da extrema-direita. O nosso papel aqui é promover um espaço de reflexão para ajudarmos a construir um novo senso de coletividade. Convidados como o Gerald Thomas personificam essa urgência que temos como sociedade. Por isso, estamos tão honrados com a sua presença. Para isso, estaremos aqui na próxima semana. Beijo enorme e até a próxima.